Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao TechCast, o seu podcast diário de notícias de tecnologia. E hoje, dia 27 de julho de 2025, estamos fervilhando com as novidades quentinhas do TechCrunch e do Gizmodo. Preparem a pipoca, porque a maratona de tecnologia vai começar. Começamos com uma notícia que mistura nostalgia com tecnologia de ponta. A Sphere, em Las Vegas, vai exibir o Mágico de Oz e usando IA para melhorar a resolução e expandir as imagens. Imaginem! Dorothy em alta definição com detalhes que nunca vimos antes. Incrível, né? A notícia destaca o uso de IA para outpaging, que basicamente cria cenas além do que foi originalmente filmado. Isso abre um leque de possibilidades para restauração e remasterização de filmes clássicos, mas também levanta questões sobre a fidelidade à obra original. Será que essa magia da IA vai agradar todos os fãs? Acho que vai gerar bastante debate. Tem também o potencial de abrir um novo mercado para esse tipo de serviço. Imagine o impacto na indústria cinematográfica. Com certeza. E falando em impacto, vamos para a próxima notícia que causou um verdadeiro burburinho. A It.io, plataforma indie de jogos, desindexou jogos adultos após pressão de grupos de defesa. Essa é uma polêmica. A It.io justificou a ação com a necessidade de manter seu relacionamento com os processadores de pagamento, que estão cada vez mais sensíveis ao conteúdo adulto. Acho que isso mostra o enorme poder que essas empresas de pagamento têm sobre o conteúdo online e levanta questões importantes sobre censura e liberdade criativa. É um reflexo do dilema entre a liberdade de expressão e as pressões comerciais e sociais. Acho preocupante a facilidade com que essas empresas impõem suas regras. Totalmente. E tem um outro lado interessante nessa história. Muitos usuários estão criticando a It.io principalmente por causa das consequências para os desenvolvedores, como a perda de todo o dinheiro ganho na plataforma caso violem as regras. É um tapa na cara para a comunidade indie e mostra como essas plataformas centralizadas podem ser arbitrárias. Mudando de assunto, mas mantendo o tom tecnológico, o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, nos Estados Unidos, criou uma ferramenta de IA para reduzir drasticamente as regulamentações federais. Parece ficção científica, mas é real. Eita! Essa ferramenta de IA promete analisar milhares de regulamentações e eliminar aquelas consideradas obsoletas. A ideia é enxugar a burocracia, mas a gente precisa ficar de olho. Afinal, uma ferramenta de IA pode cometer erros, e a gente já viu exemplos disso. A questão principal aqui é quem garante que a IA não vai errar e acabar prejudicando áreas importantes. Sem dúvida. A transparência e a verificação humana são cruciais nesse processo. E pensar que uma IA pode reescrever a regulamentação federal é uma mudança gigantesca e com potencial tanto para o bem quanto para o mal. Agora, vamos falar de um tema que mexe com a nossa realidade: o futuro do trabalho na era da IA. Um artigo do TechCrunch fala sobre as consequências da automatização, com CEOs animados com a possibilidade de demitir funcionários e aumentar a lucratividade. Essa é a face mais fria e realista da revolução da IA. A busca pela eficiência, sem dúvida, leva a cortes de empregos. O artigo mostra o impacto direto no dia a dia de trabalhadores, com exemplos de demissões e exploração. Mas também mostra o lado invisível do trabalho, com pessoas que contribuem para o treinamento de IAs sem receber o devido reconhecimento ou remuneração. É um retrato assustador do que pode acontecer se não houver um debate ético e políticas de proteção adequadas. A questão não é simplesmente substituir o trabalho humano pela IA, mas sim construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde o trabalhador não fique para trás. Exatamente. O artigo também traz uma perspectiva interessante, mostrando como algumas pessoas estão lutando por um futuro diferente, onde a tecnologia seja usada para empoderar os trabalhadores e não para explorá-los. Um ponto positivo é a discussão sobre a necessidade de uma rede de segurança social mais robusta para lidar com as mudanças no mercado de trabalho. Por fim, uma notícia mais leve do Gizmodo, uma análise do design polêmico do Nothing Phone 3. Muita gente achou o design feio, mas o artigo argumenta que a estética peculiar é, na verdade, um reflexo de uma filosofia de design interessante, que mistura alta tecnologia com uma estética mais bruta e assimétrica.
Eu achei o argumento do artigo bem convincente. Aquele design diferente, com as câmeras desalinhadas, não é só uma questão estética, mas tem a ver com a forma como as peças foram integradas ao aparelho. É um toque de rebeldia no mar de smartphones tão parecidos. Isso mostra uma tentativa de romper com o padrão, e apesar de não agradar a todos, é inegavelmente memorável. Exato. Acho que o artigo traz uma ótima reflexão sobre o design e a tecnologia, mostrando como as escolhas estéticas podem contar uma história e expressar uma identidade. E apesar das críticas, mostra que o Fone 3 se destaca. Bom, pessoal, por hoje é só. Foram muitas notícias e muita discussão. Acompanhem a gente amanhã para mais um TechCast recheado de novidades do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau!